Eritropoetina, hematose, esse é o papo dessa questãozinha 46 do Enem 2015, que, cara, a gente está resgatando. E, cara, olha só que bacana como que essa questão, ela realmente possibilita aí ampliar e trabalhar temas extremamente frequentes no queridíssimo Enem. Então vamos com tudo, fazer aquela resolução comentada que vocês gostam bastante, porque com certeza absoluta esse vídeo vai ajudar demais que vocês revisem esse conteúdo. Valeu? Segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. O lance é o seguinte, ó. Ele diz que a hipóxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição de oxigênio, diminuição de O2 no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição da concentração de hemoglobina oxigenada. Ó, diminuição da concentração de hemoglobina oxigenada em equilíbrio no sangue, conforme a relação. Então, aqui ele me deu hemoglobina com O2, ok? Dando aqui oxhemoglobina. Então, galera, lembra o seguinte, vamos lá, do basicão. Lembrem que, para a gente pensar em oxigenação do sangue, a gente está trabalhando aqui nesse primeiro esqueminha. Tá? Lembra que aqui ele está representando a chegada do sangue venoso. Repare que ele demonstrou aqui, botando muito CO2, ok? Então, muito CO2 chegando e pouco O2, beleza? Só que você acabou de inspirar, Puxei o ar, lembra aí, da ventilação pulmonar? Isso é importante, né? Inspirei, contraí diafragma, contraí intercostais, aumento o volume interno, diminui a pressão interna. O ar, né, atmosférico, com maior pressão, ele entra lá no teu pulmão. Só que na atmosfera a gente tem muito mais oxigênio, ok? Tá? O ATM aqui, tem muito mais O2, papo, né, de 20 e poucos por cento, enquanto o CO2 é muito pequenininho, né, 0,03%, a mixaria. Então, quando você pensa no ar entrando, com a setinha entrando, vai ter muito mais oxigênio. Show de bola? E aí, galera, fica até bacana relacionar essa questãozinha aqui da UERJ, porque é uma questão que se refere ao epitélio, né? No caso, esse tecido que compõe tanto os alvéolos quanto o endotélio dos capilares, que tem que ser fininho, é o tecido assim, mais fininho que tem. Por quê? Porque o ar ele entra nos capilares exatamente, e o CO2 ele sai também por difusão. Lembra lá do transporte transmembrana, passagem de soluto do meio mais concentrado para o menos concentrado. Beleza? E aí, cara, tu vai oxigenando aqui o sangue e o oxigênio de cara se liga a hemoglobina. Olha quanta HbO2 que ele está formando aqui, né? Muita oxihemoglobina. Então o sangue sai arterial. Muito, né? Muito HbO2, ok? E aí você tem pouco CO2, tranquilo? Então muito oxigênio já no sangue. Então esse papo da hematose caracteriza, né, a oxigenação aí do nosso queridíssimo sangue, beleza? Né, a troca aí de CO2 pelo oxigênio. Maravilha? Isso é um classicão, isso é muito importante. Só que a gente está considerando um ar atmosférico, ok? Com uma condição diferenciada do que a gente, né, principalmente que nós brasileiros, vivemos, que é uma altitude ali próxima, né, do nível do mar, não é isso? Em que a gente caracteriza lá um ATM e tudo mais. Volta e meia tem jogo da seleção brasileira ou de algum time, né? Não vou nem usar como exemplo o Flamengo, para vocês acharem, né, que eu sou flamenguista, que vai lá na Bolívia, vai em locais muito mais elevados, e aí reclamam da questão da altitude e tudo mais, porque realmente é muito diferente ir jogar, né, em alguns locais que passam aí de 2.000 metros para cima, cara, né, o ar é mais rarefeito, tem menor concentração de oxigênio. Então, se você não tiver ambientado, ok,
a essa condição, você com certeza vai ter uma dificuldade na adaptação. Beleza? Tranquilo? E isso faz a gente pensar nesse meu outro esquema aqui, e que o Enem já cobrou muitas vezes, inclusive em 2022, nesta questãozinha aqui, ok? Muito bacana que vocês assistam essa questão. E o lance é o seguinte, cara, vamos lá. Essa questão, ela está relacionando aqui a ideia de quem, né, transporta o oxigênio. Lembra que a oxihemoglobina, ok? A hemoglobina, ela está no interior de quem? Ela está no interior da hemácia. A gente tem hemácia. Só que nós, mamíferos, temos uma característica que é muito importante, que é o fato das nossas hemácias serem anucleadas. No processo de maturação das hemácias, a hemácia ela perde núcleo e algumas organelas. Qual é o ponto positivo? Normalmente você desenha a hemácia nesse formato aqui, o formato bicôncavo. Beleza? Formato bicôncavo. Maravilha? Isso aproxima, ok, o oxigênio à hemoglobina. Então você vai facilitar, você vai aumentar a eficiência do transporte, ok, das hemácias no caso o transporte do oxigênio. Beleza? Agora, tem desvantagem? Pô, provavelmente tem, né? Perde o núcleo, perde organelas, o tempo de vida. Então, sem pensar na altitude, primeiramente, pensa que naturalmente, mesmo a gente, em nível do mar, a gente vai ter um processo, ok, de estímulo à produção de mais hemácias, porque a partir do momento que as hemácias elas vão envelhecendo, elas perdem efetividade, o nosso corpo percebe e vai estimular a maior produção de hemácias. Como? Quem está nessa jogada é o nosso queridíssimo rim, que faz essa percepção, ok? Aqui nesse quadrinho aqui tem todos os fatores que podem estar relacionados. Oxigênio atmosférico é um fator, né? Inclusive é o que está na nossa questãozinha. Tá? A curva de dissociação do oxigênio, ok? Concentração de hemoglobina, a circulação renal, porque o rim ele vai perceber, né, uma maior ou menor pressão do sangue chegando, né, principalmente pela artéria renal, tranquilo? Então, a partir do momento que é percebido esse envelhecimento, ou no caso, né, do ar atmosférico mais rarefeito com menos oxigênio, o rim ele fala, galera, olha só, vamos mobilizar aí, tô liberando eritropoetina. Eritropoetina, ela vai bater aonde? Lá na medula óssea, com qual objetivo? Estimular a liberação de mais eritrócitos no sangue. Beleza? Né? Lembrando que eritrócito é igual a hemácia, que é igual a glóbulo vermelho. Né? Os caras da biologia adoram botar uma cacetada de nome numa coisa só. Beleza? Então, o que chamamos de EPO, beleza? A eritropoetina é importantíssimo nesse mecanismo. Por isso que alguns atletas, por um tempo, utilizaram muito EPO como doping, que é o que a grande maioria das questões acaba trazendo. Por quê? Se você, né, introduz a eritropoetina no teu corpício, o que vai acontecer? Né? A gente vai ter um estímulo maior para um cara que é atleta, que está fazendo uma atividade, né, de grande, né, esforço, né, ele vai ter uma vantagem. Agora, se eu não me engano, a FUVEST já perguntou sobre a desvantagem. Né? Qual é a desvantagem de você ter um excesso de hemácias aqui no teu sangue? Teu sangue fica mais, entre aspas, grosso, fica mais viscoso, mais difícil de circular. Isso pode sobrecarregar seu coração e você ter problemas aí graves, né, no coração. Beleza, gente? Então, é basicamente o que a questão ela está envolvendo. A questão tranquila, de um assunto bem frequente, e agora a gente vai matar. Mas antes de matar, se inscrevam aí no Quibio, dê a força para o professor que está trazendo essas questões aí sempre comentadas. Dessa forma você vê, revê
conteúdos aí nessa playlist maravilhosa que já está varando 200 exercícios sempre comentados. E, cara, a gente vai arrebentar esse ano. E lembra o seguinte, aqui no QBio já tem uma plataforma de biologia, uma plataforma de biologia para quem vai fazer o Enem com esquema de revisão, cara, porra, um lance muito maneiro. Total focado na resolução de questões. E lembre que também tem um Telegram que eu estou fazendo, que vai ser o maior banco de questões de biologia e química, né, desse Telegram aí bonitão. Beleza? Então vamos lá. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa da elevação da pressão arterial, aumento da temperatura corporal, ok? Redução da temperatura do ambiente, D, queda da pressão parcial do oxigênio, opa, ou diminuição da quantidade de hemácias. Galera, repara o seguinte, ó, diminuição da quantidade de hemácias foi um papo que a gente colocou, beleza? Só que, então você tem algumas questões aqui que podem estar, de certa forma, se referindo de maneira, né, correta, mas que não estão de acordo com o quê? Com o texto. Porque ele está falando de mal das alturas, ele está falando, né, meu irmão, de ar rarefeito, com baixa pressão parcial de oxigênio. Então, a resposta aqui é a letra D de jeans. Beleza? Tranquilo? Né? As outras, ó, elevação da pressão arterial. Lembra que o rim ele é suscetível a essa pressão, mas não é o caso. Ok? Aumento da temperatura corporal, que também neste caso não tem relação alguma. Redução da temperatura do ambiente, por mais que mais elevada aí você tende a ter uma baixa temperatura, também não é o que cabe na questão. E diminuição da quantidade de hemácias, poderia até ser se ele estivesse falando da hemácia, nucleada e tudo mais que a gente comentou, mas o enunciado ficou preso de fato à altura e por isso a queda da pressão parcial do oxigênio. Valeu, forte abraço, até a próxima.